Então vamos lá. Pare de resistir ao despertar. O que é o despertar? Esse movimento evolutivo interno que tem que acontecer na nossa vida. Mais cedo ou mais tarde, a gente tem que olhar para esse processo, para essa necessidade que todos nós temos. Amanda, bom dia, seja bem-vinda. E aí, para entrar nesse assunto, eu quero trazer algumas informações que talvez você ainda não tenha parado para pensar que ela está totalmente conectada ao seu processo despertar dentro deste planeta. Ok? Então vamos lá. Bom, e esse planeta? Se a gente procura no Google ou qualquer informação, a gente aprendeu na escola que esse planeta, ele é 70% água. 70, alguns falam 73, mas né, a média aí, esse planeta, ele é composto por 70% de água. E não por coincidência, o nosso corpo físico também é 70% líquido, água. Olha só, já temos aí algo em comum. E o que é a água? Né, o elemento água. A água, ela representa as emoções do ser humano. A água, ela carrega informações. Né? Todas as religiões, de alguma forma, utilizam a água. A água para batizar, a água para purificar, a água para fazer limpezas, a água para selar ali um processo espiritual, como por exemplo no batismo, né? Recebe através da água. E a água, ela é o único elemento que ele existe em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Esses 3 estados representam a trindade. Tudo aqui é tridimensional. Tudo aqui é tridimensional. Nós somos tridimensionais também, por isso que nós estamos na 3ª dimensão. Então a água é o elemento que mais representa o nosso processo aqui, evolutivo. E às vezes a gente nunca para pensar nisso, né? Então se a gente olha para esse nosso processo, nós estamos dentro de uma escola. Você já deve ter ouvido falar que o planeta Terra é uma escola, né? É um lugar de aprendizado. Mas a gente também está dentro de uma grande biblioteca universal e dentro de um grande laboratório universal. É isso que a Terra, como planeta, representa. E nós, como espíritos, a gente sempre existiu. Então, quando a gente veio para o planeta Terra, a gente veio para um laboratório para nos experimentar. E a gente veio também, a partir dessa experimentação, deixar informações que servissem para todo o universo. E aí, você acreditando ou não, nós estamos e sempre estivemos, e isso está muito bem claro nos livros sagrados, como a Bíblia, por exemplo, nós sempre tivemos a presença de outros seres nos visitando, nos observando, nos ajudando e, claro, também nos prejudicando através dos próprios experimentos. A Bíblia fala muito dos gigantes, dos grandes, os anjos caídos do céu. Tudo isso eram seres, foram seres que estavam aqui presentes. Então, o nosso despertar, ele entra dentro desse grande complexo que é representado por esse planeta. Então, as nossas emoções aqui na Terra, e esse planeta, ele é um planeta emocional, porque ele é 70% água, nós somos 70% água, então nós somos totalmente emocionais, nós somos movidos pelo sentimento, pela emoção, e são essas emoções que fazem com que a gente ou vá para o fundo do poço, ou vá para o topo da montanha. Então, se você olha para a sua vida ela é regida por um conjunto de emoções.
E essas emoções, elas são importantes para se compreender toda a natureza do universo. Segundo os seres que não são, que são nossos irmãos, mas que não são terrestres, eles estão aqui como aprendendo com o nosso despertar, com a nossa evolução, com a nossa história. Porque não é em todos os lugares que existe emoção. O espírito, ele não tem emoção. A emoção na nossa existência, ela é anclada através da alma. Então é por isso que o espírito cria uma alma, porque é a alma que traz toda essa informação, esse registro dessas emoções. O espírito, ele é totalmente neutralidade, amor incondicional, o tempo todo. O espírito não tem tristeza, não tem nenhum tipo de emoção que não seja a emoção pura, neutra. O amor incondicional é neutro, incondicional, não tem condições. Então esse é o espírito. Ele está sempre num estado de neutralidade. Bom dia, Delisa. Bom dia para quem está chegando aí, tá bom? Já estou aqui no processo da live. Então, compreende como o nosso processo de despertar, ele é um processo que está acontecendo dentro do nosso individual e, ao mesmo tempo, dentro do contexto coletivo? Então, para a gente olhar para o nosso despertar, a gente precisa olhar para o fato de que o nosso despertar está totalmente relacionado às nossas emoções, ao como eu lido com as minhas emoções. E aí nós fomos treinados a vida inteira a nos comparar e a nos reconhecer como um ser limitado, pecador, enfim, tudo aquilo que você aprendeu, né, dentro da sua cultura, da sua família, da sua religião, sempre foi aquele condicionamento de limitados. Então, as emoções que foram ancladas, registradas dentro da nossa consciência humana, dentro da nossa partezinha humana, foram emoções limitadoras. E isso vem acontecendo já de muitos anos. Se a gente estuda um pouquinho de história, por exemplo, e a gente estuda um pouco, por exemplo, da Atlântida, existem muitas controvérsias com relação aos lemurianos, aos atlantes, mas naquela época eles tinham total controle das emoções. Total controle. Porém, houve ali um desentendimento nessa questão dessa evolução, onde houve uma queda de consciência. Então, todo esse controle foi perdido por um desentendimento, por um desvio do processo, do objetivo da Terra, aquilo foi perdido. Então, houve um recomeço de todo esse processo de despertar desde a Atlântida para cá, que é o que nós estamos resgatando, né, agora. Nós estamos resgatando isso. E quando eu digo que nós fomos treinados a nos condicionar às emoções que nos levam para a limitação, vou dar um exemplo bem claro. Quando o Cristo veio, antes de ser Cristo, ele era o Jesus, né? Yeshua, aquele cara que nasceu lá na região do Egito, numa família, ele sempre foi o ser preparado. Mas ele precisou desenvolver esse ser, até ele chegar na consciência crística. E ele chegou na consciência crística falando justamente desse despertar, trazendo justamente o ensinamento do despertar, para a gente limpar todo esse conjunto de informações limitadoras das emoções. Então você não é pecador, porque você é filho de Deus, porque você tem o poder de fazer milagres, ó, o que eu tô fazendo aqui você também pode fazer, né? Esquece tudo isso que te ensinaram, agora eu estou trazendo para você uma verdade nova. Então ele passou a desenvolver na mente das pessoas, através do seu ensinamento, que aquelas emoções limitadoras precisavam ser transmutadas. Transmutadas para uma emoção que levasse ele para o lugar que pertencesse a ele, de fato, que era o lugar de filho de Deus. Então ele demonstrou de diversas formas que
nós estávamos passando por um processo onde o controle das emoções iriam nos levar para um degrau de expansão. E aí a gente iria vivenciar esse despertar. Só que o que aconteceu? Como as pessoas que comandavam aquele tempo, os líderes daquele tempo, eles tinham o domínio sobre a mente humana, eles não aceitaram aquilo. Aí o que eles fizeram? Foram lá e botaram ele na cruz, crucificaram ele vivo, né? Fizeram tudo aquilo com ele para mostrar para as outras pessoas o que acontece com quem sai da linha de pensamento que foi implantada aqui através do medo, através do controle. E nós hoje estamos vivendo todo esse medo. Porque antes disso não existia esse medo. Se a gente lê a história, se a gente vai na história, antes existia um povo muito poderoso, um povo que tinha esse controle, que vivia de uma forma muito diferente, apesar de ter recursos que não temos hoje, por exemplo. Uma tecnologia diferente, mas era um povo que tinha um controle emocional. Quando esse povo perdeu esse controle, no sentido de que eles se elevaram em consciência, então quem ficou aqui era um povo que não tinha se elevado, começou o controle. Então veio o império, veio os reis, faraós, etc, 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 a religião, e esse controle, ele se tornou massivo. Então hoje, por exemplo, a maioria das pessoas passaram anos da vida acreditando que era incapacitado, que os traumas eram maiores do que ele, que a pobreza era maior e que a pobreza existe e que não é merecedor, é pecador, que isso é errado, que aquilo é errado. Enfim, a gente tem várias emoções programadas na nossa mente que não permite que a gente avance nesse despertar. Porque esse despertar está relacionado a gente vencer o medo, que é o maior medo da humanidade, que é enfrentar a si mesmo. A maioria das pessoas tem medo do invisível, tem muito medo do invisível, tem medo de espírito, tem medo de ouvir vozes, tem medo de várias coisas, porque tem uma visão distorcida sobre o que é o invisível. As nossas emoções, elas estão do lado de cá do véu da realidade. Entende? Então nós temos um conjunto de emoções que nós estamos trabalhando aqui no planeta Terra, que a gente precisa integrá-las e compreendê-las para que a gente possa tirar esse véu que nos impede de enxergar a realidade de quem somos. Porque se aqui a gente vive num planeta 70% água, num corpo 70% água, que representa emoção, a gente precisa avançar dentro, mergulhar dentro de toda essa água, de todo esse oceano de emoções dentro de nós, para compreender o que existe além desse oceano de emoção. Faz sentido para vocês o que eu tô trazendo aqui, dessa visão de despertar, do que nós estamos fazendo como despertar? O despertar é o caminho que vai te levar justamente para aquilo que você tem medo de encarar na sua vida. Que é esse lado da realidade que você não enxerga com os seus olhos físicos. E se a gente pega os mestres, e aí eu cito aqui o Cristo, porque o Cristo é, dentro aqui do Ocidente, ele é a pessoa mais conhecida, que trouxe essa verdade. Ele, o tempo todo, ele incentivou as pessoas a olharem para o invisível. Através das curas que aconteciam assim num estalar de dedos, através do andar sobre as águas, né? Quando ele pediu lá a Pedro, né? O Pedro acreditou que podia, porque ele tem essa capacidade, nós temos essa capacidade, quando a gente mergulha e ultrapassa esse oceano de emoções que nós somos. Então,
as coisas que foram mostradas através do Cristo, através de Akhenaton, através de tantos mestres que vieram aqui nessa vida, de santos que fizeram milagres, eles não mostraram algo dizendo, olha, só eu posso fazer isso e você é um coitadinho e você não pode fazer nada. Não, tudo que eles fizeram foram para mostrar que nós também temos esse poder dentro de nós. Só que para a gente acessar esse poder, a gente precisa acessar o invisível, porque a realidade, ela existe no mundo invisível. No mundo físico, é toda a ilusão da nossa mente, a limitação da nossa mente, que foi criada. Entende? A Eva Laine Benato, seja bem-vinda. Quem entrou aí depois, seja bem-vindos. Então, olha para dentro de você agora e olha para os seus medos com relação a acessar o mundo invisível. Por exemplo, você conversar com uma entidade espiritual, ver algo fora do mundo visível, ouvir vozes, fazer pequenos milagres, curas, através das suas mãos, através da sua intenção, modificar a realidade. Porque o despertar completo, ele vai acontecer quando isso for natural na nossa vida. Quando a gente acessar através da nossa consciência forças que hoje a gente chama de sobrenatural, passe a ser natural. Então, o espírito, a nossa essência, que é quem somos de verdade, ele não existe na matéria, ele existe no mundo invisível, ele pertence ao mundo invisível, ele não tem forma, ele usa a forma para se expressar aqui, por isso que você tem esse corpo, por isso que você tem uma alma, porque aqui precisa sentir emoção, é a emoção que nos conduz. A gente escolhe por emoção, a gente se apega a uma pessoa por emoção, a gente também se desapega por emoção, a gente escolhe o nosso emprego por emoção, a gente vai numa viagem por emoção. O tempo todo nós estamos vivenciando a nossa vida através das emoções. E o espírito, esse detentor de todo o nosso poder, ele está além dessas emoções. Ele está num lugar de neutralidade. Para a gente conhecê-lo e para a gente viver a partir dele, a gente precisa passar nesses processos de vivenciar a emoção sem que ela nos afete. Então, por exemplo, o medo. Uma das grandes emoções que assola o ser humano é o medo. E assim, são milhares de medo. Medo de ficar sozinho, medo de ficar pobre, medo de não ser capaz, medo de ver o invisível, medo de experimentar, de ver a sua verdadeira face, medo de olhar para dentro e encontrar os seus traumas, medo de vencer a rejeição, medo, muito medo. A emoção mais poderosa que rege, que controla esse planeta é o medo. Mas esse medo, ele foi implantado. Né? Recentemente, o mais recente que esse medo foi implantado foi justamente lá na crucificação do Cristo. A quantidade de medo que foi registrado na mente humana naquele ato, naquele episódio, para pensar. Muito grande. Muito. Apesar dele ter morrido dizendo, olha, acreditem em mim, vocês são como eu, vocês são filhos de Deus, vocês são poderosos, vocês são deuses aqui na Terra. Apesar dele ter dito tudo isso, e ele morreu porque ele disse tudo isso, a gente não acreditou nele. Né? Tem muita gente que diz que ama o Cristo, mas não acreditou em nada do que ele falou, porque não teve coragem de ultrapassar essas barreiras para seguir exatamente aquilo que ele falou. E a gente não para pensar nisso.
Então, dentro desse processo nosso de despertar, a gente precisa olhar para os nossos aprendizados do passado, identificar qual é a emoção que está ancorada nesse aprendizado e fazer a escolha de eu transmuto ou não essa emoção, eu mudo o significado ou não dessa emoção. Porque dentro deste planeta de emoções, que é um laboratório de pesquisa intergaláctica, é por isso que a gente tem tantos fenômenos acontecendo aí, que logo, logo todos os governos vão falar abertamente sobre isso. Porque todos eles sabem que nós temos visitantes aqui, nós temos pessoas estudando essa experiência humana. Nós temos, isso é real, isso é verdadeiro, e logo, logo isso vai se tornar natural. Só não se tornou até agora por conta do medo. Por conta do medo. A humanidade não está preparada para receber a informação de que ela está dentro de um grande laboratório universal. É aqui que nós estamos. O planeta Terra é um grande laboratório universal. E o estudo principal deste grande laboratório é como o espírito manifestado na matéria se expande e evolui utilizando o recurso emocional. Já tinha passado pela cabeça de vocês isso dessa forma? Fala aí. Eu poderia fazer como muitas pessoas estão fazendo por aí e que tem milhões de seguidores, vende muito curso, ganha muito dinheiro, fica milionário, que é focar só na matéria. Olha, quer prosperar? Vou te ensinar a ficar rico. Vou te ensinar tudo isso, vou te ensinar a você ser milionário. Isso atrai pessoas. Mas o propósito deste planeta não é esse. Não é este. Essas pessoas que usam essa fraqueza, porque isso é uma fraqueza humana, eles pegam pela emoção. Todo mundo quer ficar rico. Todo mundo quer ficar milionário. Então é fácil. É fácil agarrar a pessoa por essa fraqueza. E isso acontece bastante, é só você olhar aí, aqui no Brasil principalmente. Gente ganhando muito dinheiro fácil, enganando os trouxa que acham que é só isso. Entende? Não é só isso. Por isso que, vou de novo, lá no Cristo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, o despertar da sua consciência, mergulhar nesse oceano de emoções que você é, integrar todas essas emoções, aprender a lidar com todas essas emoções, encontrar o invisível dentro de você, que é o seu espírito, lidar com ele através da naturalidade do seu ser, aonde para você vai ser muito normal ouvir uma voz do além dizendo: olha, eu tô aqui para te ajudar, posso te ajudar? Vou te ajudar, vou te ensinar o melhor caminho. Aprender a sair da matéria e ficar mais tempo no presente, no nada, porque é no nada que as coisas vêm de fato para você. No nada, o que que é? Fora da ilusão da matéria. É isso. E aí, se você conseguir chegar nesse lugar, toda a riqueza que você quiser, você vai ter. Você vai ter. E eu começo a acreditar nisso desde o momento em que eu estou conseguindo acessar este lugar. Entende? Aonde as oportunidades surgem para aquilo que eu necessito neste momento. Será que o que eu necessito neste momento é a minha conta com 5 bilhões de dólares? Ou eu necessito controlar uma emoção dentro de mim? Entende? Então, gente, nós estamos sendo... a nossa mente está o tempo todo sendo desviada pelas distrações do mundo. E tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso. Só que a gente tem que fazer a pergunta: é isso mesmo que é?
Tá, é isso mesmo? É só isso mesmo? Ou será que eu preciso primeiro focar no que de fato é real e verdadeiro para mim? Que é o que eu vim fazer aqui. Se eu estou dentro de um laboratório, e nós estamos, se estamos dentro de um laboratório, se estamos aprendendo a expandir a nossa consciência através desse corpo físico, 70% emoção, tem algo mais do que simplesmente me agarrar na ideia de que o material vai cumprir todas as minhas necessidades, porque ele não vai, ele é complemento. Riqueza é complemento. Se não fosse, não teriam homens milionários dando tiro na cabeça, com depressão, homens e mulheres com depressão, doentes, infelizes, morrendo, tendo ataque do coração, infarto. Se fosse, não haveria nenhuma doença no meio das pessoas ricas. Então, por aí, a gente já entende que esse não é o processo. Esse não é a parte real das coisas. A gente está sendo desviados. Só que isso já foi ensinado há muito tempo, há milhares de anos. Isso já vem sendo repetido. Então, a nossa mente, ela foi desviada. Dentro desse laboratório, existem o bem e o mal, polaridade. Então, existem os seres do bem. O Jesus Cristo, por exemplo, ele era um ser do bem. O Akhenaton era um ser do bem. Na atualidade, tem vários seres do bem. Vou dizer um aqui que eu gosto muito, que é o Matias de Stefano. Mas existem vários outros seres do bem. E existem os seres também que trabalham pelo mal, que querem continuar mantendo você na sua ilusão, dizendo que depressão é uma coisa normal, que Alzheimer é uma coisa normal, que câncer é uma coisa que tá aí, faz parte. Não faz parte. É isso que a gente veio integrar aqui. A gente veio acabar com tudo isso, usar esse laboratório de emoções para provar, né, para o universo que tudo é possível de ser transmutado e retornar para a neutralidade do ser. É isso que nós estamos fazendo aqui. O nosso trabalho é, através da nossa própria experiência, voltarmos para a natureza do ser, que foi lá, o como Deus criou. Entende? Então, o meu foco principal é sempre as minhas emoções. O que eu preciso tratar dentro de mim. Lembrando que as minhas emoções são os véus que me separam do espírito. Os véus que me separam do espírito. Se eu tenho medo, o medo ele vai me limitar. Se eu tenho um trauma não resolvido, que por trás desse trauma não resolvido tem muitas emoções, ele vai me limitar. Quem de vocês aí conseguem identificar na vida de vocês medos com relação a vocês acessarem esse mundo invisível? Fala aí, quem estiver na live. Quantos de vocês sentem esse medo assim quando fala de acessar algo invisível? Que vocês criam resistência. Ah, tem uma nave de cura de seres extraterrestres ajudando na elevação e na cura da emoção do ser humano. Para quantos de vocês isso é muito esquisito, é muito estranho? Vocês preferem não acreditar do que acreditar. Uma coisa interessante que eu estava... Vamos colocando aí a resposta enquanto eu falo aqui. Ontem, quando eu estava caminhando no mar, eu fui à noite ontem, fiquei um tempinho aqui no mar. E o mar, ele chega até praticamente ao núcleo da Terra. Aonde o mar ele é mais profundo, ele chega praticamente ali no núcleo. Ele está em contato direto com o núcleo da Terra. E não existe ainda nenhum aparelho submarino que consiga atingir a profundidade máxima do mar.
estão tentando ainda desenvolver algo que traga, que consiga, né, chegar até as profundezas do mar. Não conseguiram ainda. Então, imagina o tanto de informação desse mar que está conectado com o espírito da Terra, porque a Terra também ele é um espírito. O poder que existe de informação dentro dessa massa, né? Quando a gente fala de emoções, por exemplo, e aí se vocês buscarem também na internet, vocês vão achar bastante documentário que é com relação à Antártida, por exemplo. A Antártida, água congelada, aquela água congelada, ela detém toda a informação de toda a existência do planeta Terra. E existe uma guerra entre alguns países para ter o poder da Antártica. Estados Unidos, Rússia, China, esses 3 países, eles lutam para ter o controle dessa área, desse espaço há muitos anos. Existem histórias assim surreais de ataques que aconteceram com esse povo, né, principalmente os russos e os americanos, na tentativa deles chegarem e tomarem posse da Antártida, Antártica. E isso é real. E por quê? Porque ali existem informações congeladas que são importantes para a evolução do planeta. Então, o que nós estamos criando hoje de informação, ela está ficando registrada dentro desse planeta. Para que outras consciências possam utilizar essa informação. Já foram feitas diversas descobertas lá na Antártica, porque existem vários centros de estudos lá que descobriram conexões ali de informações, principalmente de neutrinos, que é um tipo de partícula, que é como se fosse uma corrente de informação que transmite informação para outros lugares, além da Terra. Então, se existe isso, é porque existe civilizações captando essa informação. E isso está acontecendo graças a nós que estamos aqui. Graças a nós que estamos aqui. A Veveta falou, eu sempre achei que existem outros planetas habitados. Aí o que acontece nessa questão de outros planetas habitados? Porque toda vez que eu converso com alguém, a pessoa fala assim, ué, mas se existe, por que ainda não acharam? Não é que não acharam, já acharam, eles só não contaram. Mas por que não existe no visível? Porque não está na terceira dimensão. Não está na terceira dimensão. Porque são seres mais elevados. Eu só consigo achar vida humana, vida física em outros planetas se esse planeta estiver na mesma dimensão da Terra, terceira dimensão. Entende? Então, se não estiver na terceira dimensão, não vai ver. Não vai ver. Então, pode ter um espírito do seu lado, e muito provavelmente tem, não só um, mas vários, que você não tá vendo, porque ele não está na terceira dimensão. Então, o extraterrestre de quinta dimensão, de sétima, de nona dimensão, ele não precisa de um corpo, seja lá qual o formato do corpo. Ele não precisa se materializar. Ele não precisa manifestar no físico. Ele manifesta no mundo etérico, no mundo invisível. Né? Quantas vezes você não sente um arrepio do nada, ou sei lá, uma sensação do nada que dá um arrepio? É uma manifestação ali do não visível que aconteceu ali naquele momento. Você não viu com seus olhos físicos. Então, esse mundo não físico, ele é muito maior, infinitamente maior do que o mundo limitado físico que a gente vê. E justamente é no tratamento das nossas emoções que a gente consegue abrir esses portais para poder ver além dos nossos olhos físicos. Ver, sentir, perceber, ouvir além dos nossos olhos físicos.
A nossa intuição, por exemplo, é a nossa conexão com o outro lado, com o lado não físico. Entende? É a nossa conexão com o lado não físico. Só que a gente foi treinado para não acreditar nisso. A gente foi treinado para acreditar só no que a gente enxerga com os nossos olhos físicos. O resto a gente duvida de tudo. E se a gente duvida de tudo que é invisível, a gente duvida inclusive que dentro de nós existe essa essência divina se manifestando, que pode trazer pra gente toda a cura que a gente precisa, todo o entendimento que a gente precisa, principalmente do como lidar com essas emoções. A emoção de medo, ela foi criada nesse planeta. Ela foi criada, e não foi criada há muito tempo atrás, foi criada há pouco tempo atrás. Aqueles povos, eu gosto muito de olhar para os povos antigos, porque eles tinham mais poder, porque eles não tinham medo, eles acreditavam na sua capacidade, eles se permitiam receber informações. Informações de quem? Dos seus próprios eus, de outra dimensão, de outro paralelo de realidade. E a gente se fechou para isso. Então a gente está aqui nos nossos medos, nas nossas inseguranças, e a gente se fechou para essa capacidade de expansão do ouvir, do sentir, porque tudo está aqui dentro desse laboratório. O amor incondicional, ele existe aqui dentro desse laboratório. A alegria infinita, ele existe aqui dentro desse laboratório. Tá tudo aqui. Só que a gente precisa acessar. E acessar está relacionado a gente ultrapassar essas barreiras que foram impostas na nossa vida através da programação mental que nós fomos recebendo. Desde a crucificação do Cristo para cá, isso se intensificou. Então a Terra, ela tá passando por esse momento agora tão conturbado. Por quê? Porque chegou no auge, as emoções humanas, as emoções da coletividade, chegou no auge e explodiu. Explodiu de uma forma que hoje tem mais depressão, tem mais ansiedade, tem mais medo, tem mais gente perdida. Assim também como existe uma massa acordando. Mas por que essa massa tá acordando? Porque ela já chegou no fundinho do poço dela e disse, chega. Chega, agora eu vou ultrapassar essas barreiras. Não é isso? Pelo menos comigo, gente. Essa decisão aconteceu no momento que eu falei, não dá mais, não aguento mais, chega. E eu acredito que a maioria de vocês que estão aqui também. Essa vontade de parar de resistir a essa expansão, a essa evolução, a esse conhecer do invisível, veio em um momento em que vocês bateram o martelo dizendo, eu não aguento mais viver desse jeito, nessa condição. Para quem isso aconteceu? Para quem aqui teve essa decisão de ir fundo nesse movimento, quando percebeu que já não aguentava mais, que já não dava mais? E não precisava ser dessa forma, se a gente aprendesse a observar o conhecimento que já está nesse planeta, que já está disponível nesse planeta. A Lucimara falou, todo esse sofrimento que a gente acaba criando para nossa vida, essa sensação de estar perdido, vazio, é porque a gente não prestou atenção que já está tudo aqui mastigado pra gente. Pessoas como o próprio Cristo, que veio, né, que anclou essa consciência, o Jesus, né, que anclou essa consciência tão poderosa,
ele já deu o mapa. E aí tem vários outros, eu cito ele, mas tem o conhecimento da Kabbalah, por exemplo. Tudo já estava trazendo essa informação pra gente. A nossa própria intuição, se a gente parasse mais para perceber a nossa intuição, ela já fala, ela já traz essa informação. Ela já indica o caminho. Só que a gente tem mais medo, a gente tem um medo grande, aí a gente não acredita. E aí a gente fica procurando o caminho mais fácil. O caminho que parece que vai resolver o problema mais fácil. Por isso que a maioria das pessoas se deixam levar por historinhas de riqueza fácil. Gente, não tô dizendo aqui que a gente não é merecedor de riqueza. Muito pelo contrário, quanto mais dinheiro, melhor. Se você quer ajudar a transformar o mundo, você precisa de muito dinheiro. Esse mundo é material. Só que ele não pode ser a sua razão. Ele é só uma consequência daquilo que você vai alcançar da tua própria sabedoria. Entende? Ele virá para você na medida que você se expande. Sem trazer dor, sem trazer problemas, sem trazer dificuldades, sem trazer noites acordadas. Porque ele não é um problema. A Lucimara falou, sim, eu sempre soube da verdade, mas ficava pegada nas minhas crenças. E as crenças, ela domina a nossa mente. Uma coisa que eu aprendi é que assim, você precisa apagar tudo aquilo que você aprendeu. Apagar no sentido assim, considerar que nada do que você aprendeu é realmente verdade, porque isso não te trouxe nenhuma plenitude. O seu ser interior, ele não está pleno. Então, aquilo que você aprendeu, muito provavelmente, precisa ser revisto, precisa ser analisado. Porque a gente aprendeu várias coisas aqui. E aí? Para onde essas coisas estão nos levando? Falando aqui das emoções. Né? Como que estão as minhas emoções? Se elas continuam sendo um impedimento para o meu processo, significa que eu preciso voltar e rever essas emoções. Eu preciso compreender essas emoções e eu preciso entender qual é a emoção que funcionaria melhor ali naquele lugar. Se a gente olha, por exemplo, para a árvore da vida, da Kabbalah, que tem 9 consciências, cada uma daquelas consciências tem um atributo divino. Sabedoria, beleza divina, tem atributos. Aqueles atributos, sabedoria, beleza, compaixão, tem vários atributos. Esses atributos são emoções equilibradas. Então eu preciso atingir a minha sabedoria, eu preciso compreender a beleza divina dentro dessa criação, preciso anclar isso dentro de mim, preciso vivenciar a compaixão, o equilíbrio, né? O equilíbrio está aqui, né? Representado na esfera de Malhut, que é exatamente no lugar onde a gente está. Então, o nosso processo aqui é desenvolver, no meio de todo essa bagunça emocional, a gente precisa encontrar o equilíbrio. Porque é através desse equilíbrio, e esse equilíbrio está dentro da gente, é que a gente vai conseguir alcançar essa vida em plenitude. E aí, se o seu desejo é vivenciar esse equilíbrio com a sua conta muito cheia de dinheiro, você vai vivenciar isso dentro do seu equilíbrio. Só que enquanto você não vivenciar esse equilíbrio, que é uma das nossas funções aqui de despertar,
qualquer dinheiro que você tenha não vai transmutar toda a inquietação que está dentro de você. Não vai te trazer essa paz de espírito que o equilíbrio vai te trazer. E aqui é sempre olhando para o espiritual. Quem está expandindo aqui é o espírito. Então é sempre olhando para o espiritual. O que é o equilíbrio no nível da mente espiritual, da essência espiritual? O que é a compaixão olhando na perspectiva do espírito? O que é a beleza divina olhando da perspectiva do espírito? O que é a sabedoria olhando na perspectiva do espírito? Porque é o espírito que está aqui, vivenciando, nesse corpo, com uma alma carregada de histórias, porque a nossa alma, ela está carregada de histórias. Entende? Bom, espero que essa live esteja fazendo sentido para vocês e direcionando para vocês para o entendimento de que vocês, cada um de nós, vocês estamos aqui como parte de um projeto que é importante para o universo. Para o universo. Então eu não posso me separar do planeta Terra. Por isso que eu coloquei lá no início, 70% água, o planeta Terra, 70% água, líquido, o meu corpo. Informação, eu sou informação, o planeta Terra é informação. São espíritos ali, um único espírito divididos em diversas experiências, mas dentro do mesmo contexto. A gente não está fora do contexto. E aí eu preciso integrar esse meu despertar ao planeta. Não tem como eu me separar desse processo. Por isso que está havendo tanto sofrimento na Terra para o humano. É catástrofe de um lado, é pandemia, é tantas coisas que está fazendo com que essa humanidade se mova, se mexa. Percebe que as coisas estão acontecendo de forma mais intensa dentro do coletivo? Agora, daqui para frente, vai ser cada vez mais intenso esse chacoalhão, esse puxão de orelha coletiva. Entende? A pergunta que eu quero deixar para você é: você está disposto, está disposta a tirar esses véus que separam você da realidade de quem você é? Que separam você da missão, do propósito que você veio fazer aqui nessa terra? Você está disposto, dispostas a ser maior do que o medo de olhar o que tem do outro lado desses véus? Esses véus são as distorções, as mentiras, as crenças. Quem aqui está disposto? A ir além, né? E parar de se comparar a um serzinho que tá aqui pagando pecado, karma, né? Tô aqui cheio de karma. Karma é lição não aprendida. Karma é aquilo que você ainda não aprendeu e que você tá repetindo. Às vezes a gente está correndo atrás da coisa errada, a gente está o tempo todo correndo atrás das coisas erradas, ou seja, das coisas que não são fundamentais para o nosso despertar. E eu me vi nesse lugar já, hein? Correndo, me esforçando, matando um leão por dia, atrás daquilo que não
iria trazer nenhuma contribuição para a minha evolução. Vera, bom dia, Vera. Estamos quase no final da live. Deixa eu ver quanto tempo deu. 52. 52. Vamos fazer um momento, então, de anclar essa informação de hoje dentro do nosso mundinho interior, no momento aí de meditação. Então eu quero que vocês se acalmem aí a mente de vocês, vão fechando os olhos, vai se conectando com o coração de vocês. E vai pedindo, eu quero tudo o que é. Eu quero compreender tudo o que é. Tudo o que é real. Tudo o que é verdadeiro. Eu quero me conectar ao verdadeiro propósito que me fez estar neste momento, neste planeta. E vai dizendo mentalmente, se puderem colocar a mão no coração, coloca a mão aqui no coração, no chakra cardíaco de vocês. E comecem a fazer uma conversa interior dizendo: eu, antes de existir nesse corpo físico, eu já existia em alguma dimensão, na condição de espírito, filho de Deus, eterno. E um dia, fora do tempo e espaço, que eu não me lembro nesse momento como foi, eu decidi vir para esse planeta Terra, nascer nessa família que eu nasci, nascer naquele pai, nascer naquela mãe, nascer nessa característica física, homem, mulher. Porque eu aceitei, eu concordei em gerar, através das minhas experiências vividas, informações que pudessem servir para a expansão do universo, que pudessem ajudar outros seres humanos e não humanos em todas as realidades, fora do tempo e espaço, dentro do tempo e espaço, realidades paralelas, universos paralelos, mundos ainda desconhecidos. Antes de estar nesse corpo em espírito, eu já sabia que outros eus, em outros níveis de consciência, iriam me acompanhar. Que eu chamo de eu superior, que eu chamo de anjo da guarda, que eu chamo de guia, que eu chamo de mentor espiritual, guia espiritual. Eu já sabia que eles iriam me ajudar nesse planeta. Porém, eu esqueci de tudo isso.
Então, hoje eu estou fazendo o processo de relembrar tudo isso. Eu preciso relembrar que eu preciso me conectar ao meu eu superior, ao meu mentor espiritual, ao meu guia espiritual, ao meu anjo da guarda, ou qualquer outro ser que eu acredite e sinta de alguma forma que ele está pronto para me ajudar ali, só esperando que eu me conecte com ele. Então hoje aqui nesse momento eu quero dizer, eu quero afirmar, eu quero comandar que eu dou permissão para que esse processo de despertar de fato aconteça como tem que acontecer, da melhor forma, da forma mais fluida, que eu viva nesse lugar onde eu escolhi nascer como um aluno que está aprendendo e que através do aprendizado está deixando um legado para aqueles que virão depois. Quanto mais eu me expandir e ajudar outras pessoas a expandirem, eu deixarei um planeta melhor para as gerações futuras, para os meus irmãos futuros que virão para esse planeta. O meu despertar é o despertar da humanidade, o meu despertar é o despertar do planeta, o meu despertar é o despertar do universo, porque o universo está aprendendo comigo. Então determine agora que você cura esse medo que você tem dentro de você, de se conhecer, de olhar para o invisível, de pedir ajuda para o invisível, de conversar com o invisível, de ser ajudada pelo invisível. Porque a sua natureza, ela existe no invisível. Então dê permissão para que essa cura desse medo seja feita por completo. Transmute esse medo. O medo é falta de amor. O medo é falta de fé. Eu tenho medo porque eu não tenho fé. Eu tenho medo porque eu não me conectei com o meu poder absoluto de amor incondicional, de alegria, de poder, de felicidade. Por isso eu tenho medo. O medo, ele é uma emoção distorcida. Então você pode se conectar. E você pode se permitir essa cura. Então decrete essa cura dentro de você. Permita, peça permissão para pedir aos seres que estão aí para te ajudar. Todos nós temos uma equipe espiritual pronta para nos ajudar. Então você pode dizer: eu peço e permito ser amparada, ajudada. Porque sozinho, sem consciência, adormecido, eu não sei como fazer tudo isso. Então eu peço e permito que o mundo espiritual envie as pessoas certas para me ajudar, envie os sinais certos para me ajudar, me encaminhe, me direcione para o melhor caminho, para o melhor lugar. Eu peço e permito ter uma visão ampliada, eu peço e permito ter uma intuição ampliada, eu peço e permito receber o meu poder, eu peço e permito me conectar a todo o meu potencial de espírito, eu peço e permito me comunicar com a minha alma que tem todas as informações, eu peço e permito me comunicar com o planeta Terra, eu peço e permito me comunicar com a natureza, com os elementos, fogo, água, terra, mar, e eu peço e permito me comunicar com o éter, a força do espírito em mim. E vai inspirando, inspirando, inspirando. E você pode dizer também:
Eu quero tudo o que é verdadeiro na minha vida. Eu quero tudo o que é real na minha vida. Eu tomo posse de tudo o que é divino na minha vida. Vai abrindo os olhos, agradecendo esse momento. Quem chegou aí no final da live, a live vai ficar gravada, tá bom? Salva. Aqui no Instagram e também lá no YouTube. Espero que essa live tenha sido contribuição para vocês, que vocês possam refletir nas mensagens, ok? Eu tô deixando muito fluida essas mensagens, tá bom? Não tô trazendo nenhuma receitinha de bolo aqui pra vocês, não tô fazendo nenhum tópico, aí vou falar disso, depois daquilo, tô deixando fluir, falando o que tá vindo mesmo, o que eu tô sentindo. Eu acho que dessa forma flui melhor, para que não seja, de repente, o meu ego. A gente tem um ego poderosíssimo, né, que também impede o nosso despertar. Então a gente precisa acreditar que a gente tem capacidade de acessar outros campos de informação, outros eus, né? Quando eu acesso um mentor, eu estou acessando a mim mesmo em uma outra condição de consciência. Quando eu acesso o meu anjo da guarda, eu estou acessando um outro eu, em um outro estado de consciência. E eu preciso acreditar nisso, porque senão eu não passo essa barreira e fico aqui, humanoide, humanazinha, limitada, cheia de medo. E aí eu não me livro dos meus medos, né? Porque a sociedade nos condicionou também a essa condição de medo. Então a gente precisa se libertar dessa forma, deixando fluir, deixando ser mesmo, deixando o ser prevalecer, a alma, através do coração, através do sentimento. Isso vai ajudando muito a gente compreender o nosso processo aqui de expansão. Olhando as emoções do lado de fora, observando do lado de fora, sem julgar, mas apenas observando e colocando cada uma no seu lugar. Lembrando que assim como o mar, o oceano, ele é integrado ao planeta Terra, ele não está separado do planeta Terra, ele está integrado, assim também todas as nossas emoções, elas estão integradas ao nosso ser, mas elas precisam ser transmutadas, né, para que elas preencham, né, as lacunas das nossas células com a informação correta. Então eu transmuto as emoções. Então o medo, por isso que o medo ele precisa ser transmutado através de eu injetar um potencial maior de fé, de amor, né? Amor pelo meu processo, pela minha existência, pela minha qualidade de espírito. Eu preciso acreditar nisso. E quando eu acredito nisso e tomo posse disso, o medo por si só ele vai se dissolvendo. Ele se dissolve. Por quê? Porque ele se integra. Entende? A Lucimara falou foi lindo. A Mari, é verdade. Gratidão, meninas e meninos que estiveram por aqui, ok? Próxima live será na segunda-feira. O assunto, a gente vai falando o assunto conforme o assunto vai surgindo, tá bom? Vou trazer aquilo que eu acredito muito que possa ser contribuição. Nem sempre aquilo que é contribuição para a nossa vida é aquilo que a gente quer de fato ouvir. Isso é uma coisa que eu aprendi muito. Às vezes a gente precisa ouvir e se conectar com uma informação que o nosso ego, a nossa mente e razão não quer ouvir, não quer ver, não quer se conectar, não quer, que é aquela história de você deixar tudo lá embaixo do tapete. Só que isso não leva a gente para lugar nenhum, né? Por isso que tem milhões de pessoas buscando coisas fáceis, coisas que elas acham que vai resolver todos os problemas da vida delas, quando na verdade não vai.
Então, nem sempre o caminho é leve, dependendo da forma como você recebe ele. O despertar é leve. Para mim, hoje, o despertar é incrível, é maravilhoso. Adoro, gente. Adoro essas experiências. Então, ele deixou de ser um processo dolorido. Ele deixou de trazer peso. Por quê? Porque eu aceitei. Quanto mais você aceita, mais incrível ele se torna. E mais fluido ele se torna. E mais você vai percebendo que é tudo muito leve se você se permitir. Por isso que eu coloquei lá, pare de resistir. Porque se você resiste, fica pesado, fica dolorido, fica sofrido. Mas se você se entrega sabendo que você não tem outro caminho a não ser esse, porque não tem mesmo, é esse o caminho, ok? Se você se permite, se torna incrível. Porque as experiências que você vai vivenciando, que vão te tirando os véus, são experiências incríveis. Incríveis. Tô falando isso da minha própria experiência. Eu sei que a Lucimara tá aqui e ela também já compartilhou experiências incríveis do processo dela comigo. Então eu sei, se você tira as resistências e se você entende que você não está aqui passando férias, que você quis vir pra cá, que você tem um contrato, é um contrato aqui nesse planeta e que você é privilegiado por estar aqui, porque todos esses seres que estão rodeando a nossa casa, o nosso planeta agora, acredite você ou não que eles existem, mas eles existem, eles estão por aí nos observando. Todos eles estão achando esse processo incrível. Eles estão nos assistindo e dando os parabéns para nós, porque o nosso processo é incrível. É incrível. Então a gente precisa se colocar neste lugar. Nosso processo é muito importante. Para os que estão aqui, para a nossa própria vida, para os que vieram e para os que ainda virão. Ok? Gratidão a cada um de vocês e vejo vocês na segunda-feira. Grande beijo a todos, gratidão.